Você concorda comigo? Dá um glória a Deus aí. Se essa oração faz sentido no teu coração, diga aleluia. Muito bom, meus amados. A gente começa a ser cheio do Senhor, a gente tem que se acalmar um pouco. E a gente vai adorando e o coração fica agitado, tudo fica agitado. Semana passada, na verdade, nós começamos esse ano falando sobre o governo, que esse é um ano de governo, onde Deus nos chama para assumir o governo, assumir o controle. E nós temos falado um pouquinho sobre isso. Na semana passada, nós falamos, o tema foi como governar nos dias de hoje. E falamos 5 características, 5 ações que nós devemos carregar todos os dias, que é disciplina, integridade, planejamento estratégico, resiliência e dependência de Deus em todas elas. Amém? E eu quero continuar aproveitando esse tempo para a gente poder estar falando sobre esse governo, porque precisa ficar enfatizado dentro do nosso coração. Precisa ficar muito claro a palavra que Deus está te chamando para andar, sabe? Nós conhecemos a Bíblia, nós conhecemos a palavra, mas o Senhor, Ele determina em certos momentos palavras dele, direcionadas às nossas vidas, que quando nós cremos nessas palavras, nós vivemos e experimentamos daquilo que Deus está liberando. Então nós temos que estar sempre atentos, sempre com o coração dispostos, assim, ansiosos, para dizer: Deus, fala comigo. Deus, eu necessito te ouvir. Deus, fala comigo nas minhas dificuldades, fala comigo nos meus momentos mais difíceis. Então, este é um momento de Deus falar ao nosso coração. Antes disso, eu lembrei que eu tenho que orar pelas ofertas. Pai, em nome de Jesus, eu quero abençoar as ofertas dos teus filhos, aquilo que eles entregarem em tua casa, em tua presença, que o Senhor multiplique, Senhor, neste lugar, que o Senhor dê sabedoria como administrar isso, e que o Senhor multiplique na vida dos teus filhos, ó Pai. Sabe, derrama a tua boa semente. Senhor, tu és um Deus generoso, tu és um Deus abençoador, que dá graça, que nos abençoa com as suas riquezas. Por isso, em nome de Jesus, para com a ação do devorador, Senhor, que todo o mamon, que sabe, que disputa teu lugar nas finanças da nossa vida, seja destruído agora em nome de Jesus, e que o Senhor reine, Senhor, na vida dos meus irmãos, para a honra e glória do teu santo nome. Amém e amém. Amém? Então eu quero hoje dar continuidade sobre governo. Nós vamos continuar falando sobre o governo, mas hoje é como ter uma mente de governo segundo Deus. Sabe, uma coisa que nós também enfatizamos na semana passada é que o maior inimigo que vai atrapalhar você de governar esse ano, você de assumir o governo, é você mesmo. Existe um eu aí, existe um padrão aí dentro de você, que ele te atrapalha, ele te sabota, ele vai fazer com que você prometa as coisas, ou de algum momento desista de tudo aquilo que o Senhor quer que você governe. Então quero usar um texto muito conhecido, sabe, que a maioria dos cristãos tem como decor isso dentro do coração. Se você não tem, meu amado, não é que você não é um cristão, é que você precisa ler mais a Bíblia e meditar mais nela. Romanos capítulo 12, verso 2, diz o seguinte: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo está falando aqui algo, nos dando uma direção, nos dando um ensinamento da parte de Deus, e ele está falando: não vos conformeis com este mundo. Quando nós entendemos essa questão de mundo, né, muitas vezes nós estamos falando, parece o planeta Terra, parece algo, as pessoas. Não, quando nós estamos falando de mundo aqui, nós estamos falando de sistema, de cultura. Quando eu falo que existe 2 pessoas dentro de nós, não são 2 pessoas de naturezas diferentes, de características diferentes. É a única pessoa, mas com ensinamentos e bases totalmente diferentes. Eu e você fomos criados dentro de um sistema. É tão verdadeiro que essas pessoas falam coisas para nós e nós acreditamos e não vamos nem examinar. Nós deixamos isso entrar para dentro do coração. Por exemplo, se eu virar para você e falar que esta camisa, essa cor dessa camisa, dizem que é vermelho, né?
Porém, se te ensinassem que isso era verde, e alguém falasse, não, isso não é vermelho, isso é verde, você ia brigar, você ia falar, você ia afirmar, porque te ensinaram desta forma. E nós somos frutos do meio que vivemos. As nossas características, elas são formadas, sabe, dos seus pais, dos seus parentes, do convívio que desde pequenininho você está envolvido. E tudo isso começa a crescer e a desenvolver dentro de nós. E nós começamos então a viver segundo esses padrões, e então temos aqui um coração meio que duvidoso, meio estranho, meio complicado. Porque eu começo agora uma nova vida com Jesus, e Jesus, quando fala de uma nova vida, ele fala que eis que as coisas que ficaram para trás são coisas velhas, e que ele fez nós novas criaturas. Existe um novo homem nascido dentro de nós, existe uma nova pessoa dentro de você. Então tem dois dentro de mim brigando? Não, é um só. Mas que tem entendimentos e posicionamentos opostos. Porque até então nós crescemos e aprendemos, até mesmo dentro da igreja, amado, tá? Como atos religiosos, como um sentimento de orgulho, idolatria, tudo isso a gente aprende na igreja. A igreja também ensina coisas ruins, não que deveria, mas ela ensina. Mas o Senhor está dizendo aqui para nós, que a sua palavra, ela não ensina coisas ruins. A sua palavra, ela é verdadeira, ela é genuína, ela é confiável, ela é inabalável, ela é suficiente. Para você ter uma noção, como há pensamentos dentro de nós, que eles trazem uma distorção, quantas vezes, em algum momento da tua vida, ou pessoas, falam assim, mas ela foi escrita por homens. E começa a questionar a veracidade disso. E questionar se de fato isso realmente tem eficácia. Mas tudo isso, amado, é sentimentos e informações que alguém, de alguma forma, de alguma maneira, colocou, plantou dentro de você. A palavra de Deus diz que o diabo, o inimigo, ele vem na escuridão da noite, sem ninguém perceber, e ele coloca o joio, ele coloca uma semente maligna dentro do nosso coração. E eles vão crescendo junto. Aí, Paulo, então, entendendo tudo isso, ele fala assim, olha, é o seguinte, vocês vão viver um ano de governo, vocês vão viver um ano onde vocês vão assumir e governar a vida de vocês, mas existe um padrão. Para você viver esse governo, você precisa entender o seguinte, primeira atitude, não se conforme. Não aceite em teu coração, não dê lugar para os padrões, para a cultura, para sentimentos que Deus não quer que esteja dentro de nós. Então, não se conforma. Nós temos uma mania, sabe, de se conformar com as coisas. A gente quer agregar os dois mundos. A gente quer relativizar. Nós queremos tornar os dois, bom, eu quero viver o bom dos dois. Mas, amado, deixa eu te falar, não tem bom dos dois. Só um é verdadeiro e bom. Só um vai nos levar a viver a boa, a perfeita e a verdadeira, a vontade agradável de Deus. Primeiro ponto, você acredita que Deus é suficiente e Ele sabe como te abençoar, como cuidar de você, como fazer aquilo que você gosta? Você acredita nisso? Você, querendo ou não acreditando nisso, querido, é fato. Ele é o teu Criador, Ele te formou. Ele te fez com capacidades, Ele te fez com habilidades, Ele te fez com uma porção especial. Você tem uma digital, você tem uma impressão única, você é um ser único criado por esse Deus de amor. E por Deus conhecer você dessa forma, Ele tem um melhor para a tua vida. Posso ouvir um amém? Isso faz sentido no teu coração? Porém, para você experimentar esse melhor de Deus, uma das coisas que você vai ter que ter é não se conforme com este mundo. Não se conforme com princípios deste mundo. Não se conforme com a cultura. Não se conforme, deixa gerar dentro de você uma indignação. Não, eu não aceito uma repugnação em relação a esses sentimentos.
Porque a partir desse momento, dessa inconformidade, de não se conformar com os padrões, com essa cultura, nós vamos começar a ter acesso a um processo de transformação da nossa mente. Nós vamos ter acesso, vamos dar start, porque é aqui, quando nós não se conformamos com algo, que nós começamos a ter um processo de mudança em nossos pensamentos. Então, para assumir um tempo de governo, um ano de governo, eu preciso ter uma mente que governa segundo o padrão do Senhor. Posso ouvir um amém? Porque quando eu sou transformado, quando a minha mente então é renovada, ou seja, eu troco aquilo que é duvidoso, incerto, que é cultural desta terra, dessa sociedade caída, depravada, sem caráter. Quando eu me transformo nisso, eu começo a apresentar dentro de mim a cultura do céu sobre a minha vida. Eu começo a carregar então e experimentar a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Então hoje eu quero falar e desenvolver conosco aqui uma mentalidade de governo onde ela está alinhada com os princípios de Deus, tá? O título: Como ter uma mente de governo segundo Deus. Amém? É isso. Então, primeiro ponto, o que é uma mente de governo? Tá? Se a gente quer ter uma mente de governo, nós primeiro padrão aqui que nós temos que entender, o que é uma mente de governo? É a capacidade, amado, de pensar, de agir e de liderar com os valores do reino de Deus. Sabe, refletindo a sua justiça, a sua sabedoria e o seu propósito. Então, uma mente de governo, segundo o padrão de Deus, ela vai andar na justiça de Deus, ela vai andar na sabedoria de Deus e ela vai andar nos propósitos de Deus. Você acredita que Deus tem propósitos para você? Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 41, nós temos falado bastante sobre José do Egito, porque ele foi um título de governador, e a gente pode mostrar aqui, através da sua história, ter exemplos para nós aplicarmos na nossa vida. Por exemplo, Gênesis 41, 38, olha só o que o texto relata. Por isso, o faraó lhes perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, apontando para José, em quem está o Espírito de Deus? Olha só, será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Por que eu quero enfatizar essa questão de estar o Espírito de Deus? Hoje, amados, o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Sabe o que é isso? O Espírito de Deus não está em nossas vidas com um certo momento, vem para fazer algo e depois ele sai. O Espírito de Deus habita em mim e em você. Sabe o que é habitar? É morar, é ter uma vida contigo. Então presta atenção, se o Espírito de Deus habita em nós, e naquela época o Espírito de Deus estava em José, e naquele momento que ele estava com José, ele tornava José um homem sábio, um homem onde tinha direções de Deus, um homem justo, um homem que tinha propósito. Quanto mais em nossas vidas hoje, que o Espírito habita constantemente. Amados, sabedoria, justiça e propósito de Deus é algo que emana de Deus em nossas vidas, naturalmente. Pastor, por que eu não vivo, apóstolo? Porque você não está transformando a sua mente. Porque não está renovando para experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Então, nós temos que ter uma mente de governo, não uma mente de escravo. Quem está no controle da nossa vida é o Senhor, quem habita em nós é o Senhor. Então, José do Egito, ele tinha o quê? Ele era um homem com visão clara. Será que você tem uma visão clara do que Deus tem para a tua vida? Será que, na visão clara do seu propósito que Deus tem, não tem na história sua desgraças acontecendo? Da vontade de Deus? Tem na sua história uma vida de destruição, de sofrimento e de dor? Tem? Deus planejou isso?
na tua história de Deus para a tua vida, na sua visão clara, existe a possibilidade das coisas darem tudo errado. E porque muitas vezes nós andamos com todos esses sentimentos nos perseguindo, nos atormentando. Porque muitas vezes esses sentimentos das coisas não irem para frente, não derem certo, e eu estar vivendo uma vida totalmente, eu não sei o que será no dia de amanhã, por que esses sentimentos dominam meu coração? Amado, a única resposta a isso é que eu não tenho uma visão clara do que Deus tem prometido para a minha vida. E quando nós fazemos o pensamento inverso das coisas, nós começamos a então entender que Deus tem um plano perfeito para mim e para você. Posso ouvir um amém? Posso ouvir um glória a Deus? Aleluia! Aleluia! E ele diz assim no texto: por isso o faraó lhe perguntou: será que vamos achar alguém como este homem, em quem está o Espírito de Deus? Então o faraó disse a José: uma vez que Deus lhe revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Amado, se o Espírito de Deus habita em ti, e eu creio que Ele habita, não há nessa terra alguém tão criterioso e sábio como você. Pastor, eu não me enxergo dessa forma. É porque falta uma visão clara daquilo que Deus tem para a tua vida. Falta você ter uma mente de governo e não uma mente de escravo. Posso ouvir um amém? Olha só, e ele continua dizendo: uma vez que Deus revelou todas essas coisas, não há ninguém tão criterioso e sábio como você. Você será encarregado da minha casa, e todo o meu povo acatará as suas ordens. Somente em relação ao trono serei maior do que você. Então, José do Egito, ele tinha uma visão clara. Lá atrás, ele tinha um propósito na vida dele. Sabe qual era o propósito? A Bíblia diz que ele teve um sonho. E ele viveu por causa desse sonho. Tudo na sua vida girou em torno desse sonho. E o sonho dele era que as estrelas do céu, que o sol e a lua se dobrariam diante dele. Amado, se Deus te dá um propósito desse, e Deus te fala: ei, querido, você vai ter agora, vou te dar um sonho e o propósito da tua vida vai ser essa. As estrelas, o sol e a lua se dobrarão diante de você. Talvez você, cara, que loucura. Estrela, sol se dobrando. Para aqueles que têm uma visão clara e sabem que o que Deus tem para mim, os pensamentos de Deus são pensamentos de paz e não de guerra, e a vontade de Deus para mim é uma vontade boa, essa pessoa se agarra a isso, ela se alegra com isso, ela não se conforma com algo contrário a isso, e ela se lança nisso. Mas quem não tem uma visão clara e não conhece os propósitos de Deus, vai dizer: para que me serve isso? O que adianta eu sofrer? O que adianta eu padecer? Uma mente escrava, ela sempre está procurando, escreve isso, uma mente escrava, ela sempre está andando e procurando o imediatismo. Eu preciso disso agora, eu preciso disso nesse momento. Uma mente escrava não consegue confiar nos planos de Deus e nos propósitos de Deus, mas uma mente que governa, não importa o que ela passa, ela aguarda no Senhor, porque ela sabe que Ele não falhará. Então, se sua vida está pautada no que você precisa agora, é que a sua mente é de escravo, não é uma mente de um governante, de um homem e de uma mulher que governa junto com o Espírito de Deus. Amém? José, então ele tinha uma visão clara e ele tinha um propósito. Outra coisa que José tinha era maturidade. Quem tem visão clara, amado, e quem tem um propósito, essa pessoa ela tem que carregar maturidade. E o que é uma pessoa madura, amado? É uma pessoa responsável pelos seus atos. É uma pessoa que vai até o fim naquilo que crê. Sabe, eu costumo dizer, uma adolescente, quando engravida e casa, ou enfim, a partir do momento que ela tem o neném, ela começa a ter uma responsabilidade, ela se torna madura. Sabe por quê? Ela vai ter que trocar a fralda quando aquele neném chorar. Ninguém vai fazer isso por ela. Uma pessoa madura é uma pessoa... A benção, meu Deus do céu.
Ela olhou para mim com o neném e falou assim: verdade. É verdade. Uma pessoa madura, ela encara as dificuldades. Ela não fica chorando, ela se torna responsável. Quando você casa, o homem maduro, amado, é ele o responsável. Não tem papai para sustentar a casa, não tem ninguém para socorrê-lo. É ele que vai correr atrás. Então, maturidade é sinônimo de aguentar as pancadas. Maturidade é sinônimo de não perder a visão, não perder o propósito que Deus tem para a nossa vida. Então, se Deus tem um plano, se Deus tem um sonho, José, ele tinha uma visão clara do propósito de Deus. E por causa da sua visão clara, ele se tornou uma pessoa madura. As dificuldades, as adversidades da vida o fortaleceram a cada momento. O tornaram um homem responsável, o tornaram um governador. E outra coisa que nós precisamos entender de quem tem uma mente de governo é que ele é dependente de Deus em tudo. Uma outra coisa que José tinha era a dependência de Deus em tudo o que ele fazia. Sabe, no livro de 2 Timóteo, na carta de 2 Timóteo, capítulo 1, verso 7, diz assim: pois Deus não nos deu um espírito de medo. Olha, se o Espírito de Deus habita em você, em teu coração, esse Espírito, ele não é um espírito de medo, de covardia e de dúvidas. Todo medo, dúvida e covardia, amado, não vem do Espírito Santo, vem de uma mente que está cauterizada com os padrões deste mundo. Porque esse mundo gera medo, gera incerteza, gera inconstância, gera dúvidas. Quando você anda com o padrão do mundo na tua cabeça, você anda com todos esses sentimentos. Mas quem anda com um propósito, quem anda com o Espírito de Deus, esse Espírito de Deus não gera medo dentro das pessoas. Ao contrário, esse Espírito de Deus gera poder, gera amor, gera domínio próprio. Então, o que tem dentro de nós, da parte do Espírito, é poder. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Então, o nível de maturidade que eu tenho faz eu crer que essa palavra, poder todas as coisas naquele que me fortalece, vai ser o antídoto no momento mais difícil da minha vida. Vai ser o remédio para eu continuar crendo nesse Deus Todo-Poderoso. Vai ser o sustento da minha mente que governa segundo o padrão de Deus. Eu me torno então um governador da minha vida. Eu assumo o controle. E ele diz, né? Muitas vezes, só fazer um adendo aqui. Hoje eu estava conversando com a Natasha sobre isso e ela falou: tem muita gente confundindo medo com sabedoria. Como assim, pastor? As pessoas acham que ter medo, sabe, ser cauteloso, é ser sábio. Não. Está errado. Ter medo não é ser sabedoria. Não é ser sábio. Ser sábio é ouvir a voz do Senhor. E nós não andamos em medo, nós andamos em obediência. É diferente de medo. Quando Deus diz não para alguma coisa, não é porque eu tenho medo daquela coisa, é porque eu estou obedecendo uma ordem de Deus. Então não use o seu medo como uma forma de sabedoria. Isso é engano. Isso é mentira. Isso é um pensamento deste mundo. É importante, algumas pessoas falam que é importante o medo porque ele te traz segurança. Porque eu tenho medo de morrer, eu não pulo da janela do 3º andar. Porque eu tenho medo de tomar choque, eu não vou pôr a mão na tomada. Não, amigo. Eu não pulo de lá porque eu sei as consequências daquilo, não é porque eu tenho medo daquilo. A sabedoria minha não está vindo no medo, a minha sabedoria está vindo no entendimento, na compreensão. É diferente. Então a gente tem que tomar cuidado com essas questões, porque o medo tem paralisado muitos no nosso meio. Então, Deus não nos deu um espírito de medo, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Sabe? Uma coisa que é interessante, que para governar com a mente de Deus, nós precisamos pensar como Deus pensa.
E para pensar como Deus pensa, você vai ter que abrir mão dos seus pensamentos. Você vai ter que abrir mão da cultura que você aprendeu na tua casa, na tua família, de tudo. Para que um novo de Deus comece a ser feito na tua vida. Para que a verdade dele comece. Então nós temos que deixar de lado essa mentalidade limitada. Porque quem pensa conforme os padrões do mundo, essa pessoa tem uma mente limitada. Ela não consegue ver o agir de Deus. Ela não consegue enxergar os planos de Deus. Quer ver como a tua mente é limitada? Quem aqui já ficou numa fila enorme para uma vaga de emprego? Levanta a mão assim. Obrigado. Amém. Eu não sei se hoje ainda tem isso, hoje é mais online as coisas, né? E talvez a gente não tenha esse sentimento. Mas na época de alguns irmãos aqui, né? Existiam filas enormes para procurar uma vaga de emprego dentro de uma boa empresa. Era só saber que uma empresa tal, uma estatal, ou uma empresa multinacional, enfim, estava com vagas e tinham boas promoções, bons salários. Cara, a fila era tipo de 2, 3, 4 quarteirões. E eu quero contar um testemunho do irmão Paulo, pastor Paulo, da Igreja Batista, pai do Teteu aqui, né? Ele estava me contando como que ele casou, né? Porque eu brinquei com ele, eu falei, né, irmão, você sequestrou a tua mulher, você roubou ela do pai dela. Ele falou assim, não, meu sogro era bravo. Ele falou assim, se você quiser casar, vai ter que sustentar. E aí ele falou que veio embora para São Paulo. Ele veio da Bahia, veio para São Paulo, e falou, vou arrumar um emprego, vou fazer as coisas acontecer. Chegou aqui em São Paulo, ele começou a trabalhar, mas ganhava muito pouco. Eu não lembro onde ele falou que ele trabalhava, não dava nem para tomar café da manhã o trabalho dele, mas ele tinha que trabalhar. Aí ele ficou sabendo que uma empresa de ônibus estava contratando, e o salário era muito bom, ia ganhar quase 6 vezes mais o que ele estava ganhando, ia dar para ele alugar a casa, ia dar para ele trazer a amada dele lá da Bahia para cá, ia dar tudo certo. E ele encarou a fila, ele foi para lá, vou arrumar esse emprego. Chegou lá, a fila estava lá, 3 quarteirão, amado, 3 quarteirão de fila. Amado, quantos de nós para aqui? Não vai dar certo. Tem muita gente, é só 50 vagas, tem mais de 1000 pessoas aqui na fila, eu vou embora. Quantos já foram embora, desistiram no meio do caminho? Por quê, amado? Porque a nossa mente é uma mente limitada. E se nós pensarmos como Deus pensa, nós vamos permanecer. Não é uma fila enorme que vai fazer você sair disso. E aí ele falou que ele insistiu, ele falou, não, eu vou ter fé, porque eu quero isso, e ele foi. E ele conversando na fila, ele estava conversando com um rapaz, e um rapaz falou assim, se não der certo, dizem aí que se a gente for lá no gabinete lá dos vereadores lá, eles fazem uma cartinha indicando a gente, que não sei o quê. Ele falou, não, vai dar certo, e foi lá para dentro lá, e chegava lá, era o seguinte, alguns entravam para dentro da sala, e outros já só pegavam o currículo e falavam, volta semana que vem, quando te ligarem, quando entrar em contato com você. Chegou a vez dele, ele deu o currículo, e falou assim, pode voltar semana que vem, ou vão entrar em contato com você, pode ir embora. E ele ali não foi recebido, e ele não foi atendido. Só que ele lembrou do que o rapaz falou, ele falou, não vou desistir, amado. Sabe por quê? Porque eu tenho uma mente de Deus, eu tenho uma mente de governo. E ele foi lá no gabinete da prefeitura, pegou um ofício, levou de novo lá para o segurança, agora você está com ofício, você vai entrar. Ele entrou, fez a entrevista, respondeu as perguntas lá, e na entrevista ele perguntou, quem é o chefe? Aí os caras falaram, o chefe é um fulano de tal. Ele volta de novo lá na prefeitura, chega no gabinete do vereador e fala assim, ei, faz uma carta para essa pessoa, para ela me contratar, que não sei o quê. O vereador fez. E ele volta lá, e entrega na mão dele, e ele é contratado, e ele vive o propósito de Deus para a vida dele. Mas, amado, quantos de nós já teríamos limitado a nossa vida e desistido disso? Percebe? Se você não pensar como Deus pensa, se José do Egito não tivesse o coração, na mente dele, um pensamento de governo, amado, as primeiras dificuldades, as primeiras lutas, adversidades da vida, ele não ia buscar, não se tornar uma pessoa madura, ele não ia viver propósito, não ia viver sonhos de Deus, ele ia se entregar a isso. E da mesma forma hoje, muitos de nós temos permitido uma mente de escravo e não uma mente de governo dentro da nossa vida. Deus não é Deus do impossível? O que eu preciso é mudar a maneira de pensar.
Quando isso está sendo transformado na nossa vida, Deus começa a fazer coisas sobrenaturais. Então, o que é uma mente de governo, amado? É uma visão clara, é maturidade e é dependência de Deus em todas as coisas. Há uma transformação na nossa mente, há um processo. E Deus está fazendo a gente passar por esse processo. Primeira coisa do processo, amado, a única forma da nossa mente ser transformada, o processo que Deus faz, é através da renovação do nosso entendimento pela palavra de Deus. Os Salmos de capítulo 1, Salmos de número 1, ele começa a falar de uma pessoa que, ele dá um conselho para nós não se determos, sabe, no caminho dos pecadores, não ouvir os conselhos dos ímpios, não se sentar na roda dos escarnecedores. Ele não está falando que a gente não deve evangelizar, que a gente não deve fazer testemunhos para as pessoas, mas ele está falando, ei, presta atenção, o que tem que estar na tua cabeça, o que você tem que pensar, não deve ser conforme o pecador, o ímpio, os escarnecedores. Não é tipo de pensamento. Em outras palavras, ele está falando, renova a tua mente, para de viver no padrão deste mundo. E aí ele nos aconselha assim, que a renovação, sabe, quantos de vocês querem ser prósperos? Diga amém. Só meia dúzia, tá bom, então que meia dúzia seja próspero agora, em nome de Jesus. Mas quem quer ser próspero de verdade? Sabe, você quer viver uma palavra de Deus que fala assim, ó, tudo o que você fizer irá prosperar. Quem quer receber isso? Tudo o que nós fizermos, existe uma promessa de Deus que haverá prosperidade. Isso aqui não é evangelho da prosperidade, não. Isso aqui é palavra de Deus. Salmos, capítulo 1, verso 2, diz o seguinte, ao contrário. Então, aqueles que não se detêm no caminho dos pecadores, que não se recebe conselho dos ímpios, que não se assenta na roda dos escarnecedores, ele não está falando de convívio, de relacionamento, ele está falando que não anda segundo os padrões deste mundo, que não se conforma com essas coisas, mas que luta pela transformação da sua mente dia e noite. Esses serão assim, a sua satisfação está na lei do Senhor, a sua satisfação está na palavra de Deus. Eu quero te fazer uma pergunta, sabe, quantos de nós temos dificuldade de ter satisfação na palavra? Mas temos uma satisfação enorme de ver a vida dos outros, de saber das fofocas, de saber de notícias que não levam a gente a lugar nenhum. Por quê? De novo, não é culpa sua, não se sinta condenado. Jesus está aqui para nos libertar, amém? É porque, amado, a nossa mente ainda está conformada com os padrões deste mundo. E o mundo vende o que ele quer para nós. Mas eu não me conformo. Eu não aceito isso. Eu não quero isso para a minha vida. Porque eu acredito numa coisa, a palavra de Deus diz, aquele que tem satisfação na lei do Senhor, e na sua lei pensa de dia e de noite, em sua palavra ele medita, ele se degusta disso, essa pessoa será como uma árvore plantada junto aos ribeiros, que dá o seu fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo que ela faz prosperará. Ele não está falando de uma árvore, ele está falando de que nós seremos como essa árvore, regada pelo Espírito de Deus, conduzida pela verdade. Sabe, uma árvore que dá o fruto na estação própria, de novo, que não vive de imediatismo, que não se frustra por as coisas não acontecerem agora, nesse exato momento, mas eles confiam no Senhor e esperam no Senhor, porque a palavra do Senhor diz que no tempo certo eu vou colher, no tempo certo eu vou dar frutos. Eu não tenho medo de murchar, de cair as minhas folhas, ou seja, ninguém pode fazer eu tropeçar, ninguém pode parar o agir de Deus na minha vida. Por mais que foi lançado José num calabouço, por mais que José foi lançado, vendido, contrariado entre os irmãos, ninguém conseguiu parar o agir de Deus na vida dele, porque ele tinha uma mente de governo. Aleluia. Amados, nós não estamos vendendo alegria neste lugar.
Nós estamos mostrando como que é um cidadão do céu nessa terra. E você precisa se dobrar a isso. Você precisa acreditar. Permita gerar em teu coração a satisfação. Sabe, Jesus, ele disse assim, Mateus 4:4, diz assim, Jesus respondendo a Satanás, as suas tentações, as suas lutas, ele disse para ele assim, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. O que eu entendo? Que o motivo do nosso humor, das nossas alegrias, da razão por que sorrimos, ou porque estamos esperançosos, são coisas de imediatismo. Então, se eu não comprar a roupa que eu quero comprar para passar aquela passagem de ano lá, não é legal, eu estou triste. Se eu não tiver o celular, se eu não tiver aquilo, se eu não tiver as minhas necessidades alcançadas, nesse exato momento, sabe, eu vou me frustrar. O pão, ele está falando das necessidades, nem só de pão. Não, Jesus falou assim, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que veio a mim não terá fome. Em outras palavras, Jesus está falando, aqueles que creem em mim, aquele que anda comigo, não terá necessidades. E se ele é o pão vivo, e está falando assim, que nem só de pão, então, meu amado, para de pautar a tua vida nas necessidades. Uma mente que governa não vive por necessidades. O seu emocional não é trabalhado diante das necessidades acontecendo ou não. Ela é firme, ela é estável. Ela confia no Senhor. Porque ela não vive da necessidade, mas ela vive da palavra que sai da boca de Deus. Então, para você governar, você tem que parar de viver e se emocionar ou ficar feliz diante das suas necessidades. Ah, o irmãozinho não te cumprimentou hoje, estou triste. A minha amada não mandou mensagem para mim. Ai, meu Deus do céu, ela não me ama mais. Sabe? Ei, isso é mente de escravo. É pensar pequeno. Quem governa com a mente de Deus não teme as adversidades da vida. Ele anda na palavra. Deus falou, Deus irá fazer. Deus prometeu, Deus irá cumprir. Porque Ele não é homem para brincar com as suas palavras, ou para enganar, ou para mentir as nossas vidas. Mas Ele é fiel e verdadeiro. Deus está falando com você? Posso continuar? Então, o processo de transformação é renovado pela palavra de Deus. Outra coisa, muitas pessoas conhecem a palavra. Na verdade, eu acredito que todo mundo. Hoje mesmo eu fui comprar alguns ovos e a pessoa, nós estávamos falando de Jesus, e aí o irmão virou para ela e falou assim para mim, você tem que levar ela para a igreja. Ela é conhecedora da palavra, mas está afastada. Eu falei, então ela nunca conheceu a palavra de Deus. Mas eu tenho uma intimidade, tá bom? Por isso que eu falei. Não falaria se eu não tivesse intimidade. Mas é uma verdade. Que adianta essa pessoa ser conhecedora da palavra e não ter mudança na vida dela? E está longe, está vivendo como escravo. Não está vivendo como um governante, como um príncipe. Então, muitas vezes, nós somos conhecedores da palavra. Mas o problema é que nós não somos submissos ao Espírito Santo. Uma mente que governa segundo o padrão de Deus, essa mente ela é submissa ao Espírito Santo. É como João 16:13 fala assim, quando porém o Espírito da verdade vier, Ele os guiará em toda a verdade. Quando o Espírito Santo vier, e isso foi lá e veio, e agora Ele habita em nós, Ele mora em nós, e a Bíblia diz que Ele nos guiará em toda a verdade. Sabe, às vezes as pessoas falam assim, vem comentar um pecado, uma situação, alguma coisa que viveu na vida comigo.
vem compartilhar comigo. E aí ele diz: pastor, eu não sei, eu não consegui, eu não fiz isso, eu não fiz aquilo outro, eu pequei aqui, eu pequei ali, eu errei aqui, eu fiquei bravo ali. E aí eu faço uma simples pergunta: você ouviu o Espírito Santo? O Espírito Santo falou com você? Você perguntou para o Espírito Santo o que você deveria fazer? Sabe, a pessoa sabe que está escrito, mas não se relaciona com o Espírito Santo. Talvez as pessoas assim: o que o Espírito Santo acha disso? Eu faço uma pergunta assim: o que o Espírito Santo acha da sua atitude? Aí a pessoa diz assim: ele não está feliz. E por que você então não se submete ao Espírito de Deus? Se você sabe que o Espírito de Deus não está feliz, por que você não entra em submissão a Ele e deixa Ele governar a tua vida, amado? Então começa a ficar mais explícito a nossa rebeldia, a nossa mentalidade de escravo, esse medo de deixar Deus assumir o controle da nossa vida, Ele ser o nosso governante. Se você sabe que o Espírito Santo está te pedindo, se você sabe que o Espírito Santo não quer, se você sabe que Ele está comunicando com você, por que você não se submete ao Espírito Santo? Sabe, se você imaginar José em todas as suas lutas, em todas as suas dificuldades, talvez ele queria gritar, talvez ele queria brigar, talvez ele queria ser contrário a tudo o sentimento que o tornou esse governante, que o tornou maduro. Mas ele ia falar com Deus: Senhor, eu não quero mais ver isso, eu quero matar meus irmãos, eu quero, sabe. E o Senhor falava: calma, eu estou com você. Calma, eu estou trabalhando. Calma. A árvore plantada junto aos ribeiros vai dar o fruto na estação certa. Calma, ninguém pode parar o agir de Deus. Ninguém pode fechar as portas que Deus abre. Ei, você crê ou não em Deus? Então tenha uma mente que governa segundo o padrão de Deus. Confia no Espírito Santo, confia que Ele fala contigo, Ele gera sentimento no teu coração, e muitas vezes você quer se enganar, porque você não quer fazer aquilo que o Espírito Santo está pedindo. Mas ao contrário, seja submisso a Ele. Deixa Ele conduzir tua vida. Deixa Ele te direcionar. Porque não importa quão tortuoso seja o caminho ou doloroso, Ele está te levando para o propósito. Aleluia. Então, a transformação da nossa mente é um processo onde nós vamos ser renovados todos os dias pela palavra, em submissão ao Espírito de Deus. É a única forma que a nossa mente vai ser transformada. Então, agora eu quero falar das características de uma mente de governo. Quais são as características de uma pessoa que tem uma mente que governa segundo o padrão de Deus? Primeira coisa, ela tem uma visão alinhada com o reino de Deus. Se os propósitos que Deus tem para a tua vida não estão alinhados com o seu reino, são propósitos egoístas, egocêntricos, voltados para si mesmo. É você que está no jogo e não tem nada a ver com o reino do Senhor. Então, uma mente que tem governo de Cristo, que governa segundo os padrões de Deus, ela tem alinhamento com o reino. Por exemplo, José, Gênesis 45, verso 7. Ele diz assim: Deus, porém, me enviou à frente de vocês, para lhe preservar um remanescente nessa terra, e para salvar-lhes a vida com grande livramento. Presta atenção. O cara que passou por 13 anos de perrengue, 13 anos de sofrimento, aonde todas as coisas cooperavam para o bem, porém não conseguia enxergar o bem. Mas o cara que tem visão clara, é maduro e é dependente de Deus, ele entende uma coisa: tem um propósito maior aqui. Alguém precisa ver Cristo através da minha dor. Alguém precisa ver Jesus através do meu esforço.
É aqui, amado, que a gente começa a deixar os orgulhos caírem por terra. E o servir neste lugar não é uma questão de posição, mas de humildade e falar assim, tem um propósito maior, você quer ser feliz, então seja. Você quer assumir a frente, vai lá, faz. Mas humildemente, eu começo a desaparecer e deixo Ele crescer na minha vida. Que bom que você é habilidoso, que bom que você é capaz de alguma coisa. Mas torna a sua habilidade, a sua capacidade para engrandecer e levantar aqueles que estão caídos, os pequenininhos, aqueles que não têm valor. Porque você conhece a verdade. Não levante o teu coração simplesmente porque você quer aparecer. Lembra, alinhe a tua visão com o reino de Deus. Então José, ele enxergava além do momento presente. Ele não estava só vendo a sua necessidade, porque se a gente vê só o que é presente na nossa vida, nós vamos começar a focar na nossa necessidade. Mas ele sabia que Deus tinha um plano maior. Cara, Deus me deu um sonho. Deus acordou eu um dia, chamou eu para a sua obra. Deus te chamou um dia, Ele tocou teu nome, Ele tocou tua vida. Existe um sonho dentro de você. Talvez ele ainda seja abstrato, como um sol, uma lua, que não tem nada a ver. Porém, confia. Anda. Ele tem um sonho para a tua família, Ele tem um sonho para os teus negócios, Ele tem um sonho para a sua vida sentimental. Deus tem um sonho. E só de você saber que Ele tem um sonho, é o suficiente para você descansar e saber que Ele vai cumprir esse sonho. Então, alinhe a sua visão, enxergue além do momento presente. Sabe, é importante, desenvolva a habilidade de enxergar além das circunstâncias. O que está acontecendo na tua vida agora ao redor de você? Veja lá na frente. Isso que está acontecendo só está te levando para o lugar de governo. Isso que está acontecendo, se você andar segundo a submissão do Espírito Santo, segundo a palavra, não com os pensamentos deste mundo, não se conformando com este mundo, isso que está acontecendo na tua vida está te tornando um governador de verdade. Amém? Uma outra característica de alguém que tem a mente de governo, além de ela ter uma visão alinhada com o reino, ela tem uma sabedoria prática. Sabe, é como eu disse, muitos de nós conhecemos e sabemos aquilo que Deus tem para a nossa vida. Eu fico até feliz e parabenizo todos aqueles que começaram a fazer uma caminhada esse ano, que começaram a fazer uma dieta, que começaram de alguma forma subjugar o teu corpo e dizer, ei, você não vai mandar em mim, eu vou me controlar, eu vou ter uma saúde. Muito bem, parabéns por isso. Você que não começou ainda, por favor, comece. É muito importante a tua saúde. Ok? Deus se importa com isso. As pessoas falam assim, não, pastor, Deus ele me cura, fica tranquilo. Aí você crê no milagre. Meu Deus do céu. Bom, vamos lá. Gênesis capítulo 41, verso 48 diz assim: José recolheu todo o mantimento dos 7 anos de fartura no Egito e armazenou na cidade. Em cada cidade ele armazenava o mantimento produzido nos campos das redondezas. Assim José estocou grãos como a areia do mar. Foi uma imensidão de alimento. Tal era a quantidade que ele parou de contabilizar, porque ia além de toda a medida. Não tinha nem mais como contabilizar o que José tinha recebido na sua mão. Sabe, José, ele administrou os recursos com sabedoria. Ele começou de pouquinho. A gente tem a sabedoria, Deus tem dado sabedoria, Deus tem dado estratégia para nós, porém nós não colocamos ela em prática. Porque imagina, vai vir uma grande fome, vai vir uma grande dificuldade na vida, e que não sei o quê. Comecem a juntar R$1 por dia, por mês, R$2 por mês. De verdade, muitos aqui vão dizer assim, R$2 não muda nada, eu vou gastar os R$2, vou tomar um sorvete. A gente tem a sabedoria, a gente pede planos para Deus, Deus dá, mas a gente não vive, a gente não põe em prática. Sabe, Deus te deu sabedoria de como melhorar a sua vida,
Deus tem falado no teu coração do que você precisa fazer para que as coisas comecem a ficar diferentes. Então, mas não pense logo, não, eu preciso de 50 mil. Não, você não precisa de 50 mil, você precisa só de obedecer uma palavra. Comece com pequenas coisas. Comece com pequenas porções. José, ele não foi governador do Egito da noite para o dia. Ele começou a ser pequenas emoções. Ele começou a governar primeiro as emoções dentro do coração dele. Ele começou a ser uma pessoa equilibrada. Meus irmãos estão querendo me matar. E você não vê ele xingando os irmãos dele. Você não vê ele blasfemando contra Deus. Você não vê ele duvidando de que Deus era na vida dele. Pequenas coisas. Muitos de nós temos tido sabedoria, mas não temos colocado ela em prática. Sabe, a gente fica sempre à espera de um milagre. Então, esse mês eu não vou controlar direito as minhas contas. Deus falou assim, economiza esse mês, não gasta. Você sentiu no teu coração isso, que você precisa economizar, amém? Quem está sentindo isso no coração? Dá uma glória a Deus aí. Bom, amém, aleluia. Só que vai chegar daqui 10 dias, e você vai ter uma necessidade. Tudo bem, nós não temos dinheiro, mas nós temos um cartão de crédito, então vamos comer um sushi. Vamos comer uma pizza. Vamos comer algo mais, e tendo comida dentro de casa. Mas é arroz. É que nem o cara que faz dieta e congela seus mantimentos. Congela a marmitinha. Aí ele chega do serviço, vai lá pegar a marmitinha que está congelada, aí ele dá uma preguiça, está congelada, vou pedir uma pizza. Quem faz isso? Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, obrigado pelos sinceros. A espera de um milagre. Deixa eu te falar uma coisa. Os milagres de Deus nas nossas vidas, eles não acontecem por acontecer. Você precisa ser uma pessoa que provoca um milagre. Mas muitos de nós queremos viver o milagre sem provocá-lo. Então Deus disse para Pedro, vem! Sabe o que Pedro fez? Ele provocou o milagre, ele pisou. Agora Deus tem que fazer. Mas Pedro podia falar assim, não, vamos fazer o seguinte, eu quero uma passarela de gelo aqui, eu ver que é firme para eu ir até o Senhor. Percebe? A gente se torna imprudentes e coloca uma fé de confiança que Deus irá fazer algo diante da minha imprudência. Não, Deus é misericordioso, Deus te perdoa, Ele vai te dar uma outra chance, amém? Porém você não está vivendo um milagre. Imagine José, não, vamos comer a rodo aqui, está com fome. Ele foi tão sábio, que a Bíblia diz que os egípcios viraram escravos do próprio governo de Faraó. Eles tiveram que se vender de tanta riqueza que José ajuntou. Eles não tinham mais com que dar de comida, não tinha mais nada. Eles começaram a dar as terras, depois deram as suas vidas. E aí José pegou e libertou o povo. Foi onde acabou a fome. Ele orou e Deus fez a obra. Olha, eram para ser quantos anos de praga? 7 anos. 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. Sabe quanto tempo durou? Quando alguém governa os planos segundo a vontade de Deus, sabe, o tempo de Deus é encurtado na vida dessa pessoa. O Egito não ficou 7 anos em praga. 3 anos e meio foi interrompido. As bênçãos do Senhor começaram a acontecer. Por quê? Porque um homem ousou andar no governo de Deus. Deixa eu continuar. Eita Deus. Pastor, mas eu não tenho sabedoria, eu tenho falta de sabedoria. Eu não consigo. Tiago, capítulo 1, verso 4 e 5, diz assim. No entanto, a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte coisa alguma. Verso 5. E se algum de vocês tem falta de sabedoria para quê? Para andar em perseverança, para andar na palavra que está escrito ali atrás, para andar nesse entendimento.
Se você não sabe como, se algum de vocês tem falta de sabedoria, não é te tornar sábio para você ser um sábio de todas as coisas, mas a sabedoria diária, do nosso dia a dia, da nossa história. Ele está dizendo, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus. Peça a quem? Peça a Deus, que a todos, a quem que Ele dá? Todos, Ele dá o que? Generosamente, sem reprovar ninguém, e lhe será concedido. O que Deus está falando, pastor? Deus está falando que se você pedir sabedoria para os seus problemas, para as suas dificuldades, para aquilo que você tem que ser perseverante, Ele generosamente não rejeita isso a ninguém, Ele vai dar a todos. Então o que falta, amado? Atitude com prática, sabedoria com prática. O que falta é eu e você praticarmos. Está escrito, é palavra. Essa é a mente de quem governa. Uma outra característica de quem tem a mente de Cristo, ele tem um coração de servo. Eu já estou indo para o final, amém? Falta 2 itens. Marcos 10, 43, diz assim, não será assim entre vocês, ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser servos de todos. Amados, eu acredito que todos nós lutamos para conquistar os melhores lugares. Não é uma questão de egoísmo. Por exemplo, na sala de aula, quem aqui já quis ser o aluno nota 10? Levanta a mão. Eu já quis. Quem aqui já conseguiu? Levanta a mão. Nunca consegui. Você conseguiu, Vlad? Mas eu queria. Né? Eu queria que a professora virasse e falasse assim, gente, vamos aplaudir o aluno nota 10, Vladimir. Hã? Hã? Mas é o pai nota 10, né? Hã? Aleluia. Vamos aplaudir Jesus, porque ele é o pai nota 10 aí, só para... Jesus está falando, amado, que quem quer ser, tem que servir. Aprende uma coisa. O maior lá é o menor aqui. Quantas vezes você tem chorado porque você só serve? Quantas vezes há uma dificuldade a gente arrumar nossas professoras da escolinha, porque ninguém está vendo elas estão servindo lá, elas perdem o culto, as crianças beliscam elas, fazem terror com elas. E se elas falarem com as crianças um pouquinho mais alto, as crianças vão chorar para os seus pais, e seus pais vão dizer para nós assim, ei, vocês não podem fazer isso com meu filho. Sabe, muitas vezes as pessoas estão ali, ninguém está olhando para elas. E às vezes as tias aqui, elas sentem que também não está tendo um resultado tão bom no reino. Mas nós temos um testemunho, uma tia nossa, Marili, estava na escolinha, e ela falou para as crianças, vamos orar. E as crianças começaram a orar, e cada uma estavam pedindo, sabe, para si próprio, para sua casa, para você mesmo. Crianças entre 4 e 5. Mas um dos nossos pequenininhos, porque essas tias estão ensinando isso, a verdade, a palavra, viraram para a tia e falaram assim, ei, espera aí, gente, nós temos que orar pela nossa tia. E a tia estava com aquele sentimento no coração de que ela não estava sendo vista, não estava sendo tão importante. Mas quando Deus começou a usar aquela criança e ela começou a orar pelaquela tia, todas as crianças abraçaram, o Espírito Santo tomou essa tia e ela foi cheia e percebeu o quão importante é o papel dela ali, servindo e ninguém vendo. A gente precisa entender que quem tem uma mente de governo sempre está numa posição de servir. Mas não para se aparecer, para que Ele apareça, para que Cristo apareça. Então, quem governa com um coração de servo, lidera com humildade, sempre pensando no bem-estar do próximo.
Essa equipe de louvor e adoração deve refletir nisso. Se vocês servem aqui, vocês têm que servir, sabe, pensando no próximo. Porque ver um bichinho vaidoso é músico. É sempre do jeito que ele pensa, que ele acha, a opinião dele. E não adianta balançar a cabeça e dizer que não, que é verdade. Sabe o que está faltando? Músico. Você servir com coração de servo. Colocando o próximo como o melhor. Não deixe o seu instrumento brilhar e a sua voz brilhar. Faz com que o que você faz aqui brilhe o próximo. É assim que você vai ser gigante no céu. Posso ouvir um amém? Um coração de servo, ele serve os outros sem esperar reconhecimento. Ele sabe que a recompensa dele vem dos céus. Sabe, na tua casa, maridão, será que você tem um coração de servo? Ou você quer o reconhecimento, que é você que paga as contas lá? Que é você que trabalha? Que é você que faz tudo? Deixa Jesus ver isso. Ei, mãe, sua filha não está ajudando? De novo, mostra para ela como é que limpa a casa. Faz de novo. E de novo. Um coração de servo está disposto a sacrificar seu tempo, seus recursos, o conforto para ajudar e servir. Será que você parou um pouquinho para ajudar a vizinha tua? Fez um bolo para falar de Jesus para ela? Talvez você fale assim, mas ninguém faz para mim, pastor. E ninguém vai fazer. Porque da maneira que você mede, você vai ser medido. Mostra o caminho, amado. Deus está sendo muito generoso com a gente. Ele está falando, para de ser segundo esse mundo. Para de andar segundo o mundo. Não vos conformeis com isso. Não aceita isso de jeito nenhum na tua cabeça. Mas sejam transformados, para que vocês vivam a boa, a perfeita, a agradável vontade de Deus. Deus tem uma boa, perfeita e agradável vontade, para mim e para você. Vamos se entregar a isso. Um coração de servo, amado, sabe, ele está olhando ao redor com os olhos espirituais. Sabe, ele não está vendo as coisas julgando. Olha, o irmão ali é pecador, o irmão está fazendo isso, o irmão está no celular, não sei o que, bababá. Não, ele é olhos espirituais. Ele está sempre ali, sabe, percebendo aonde ele pode ser uma resposta de Deus para alguém. Mas as pessoas entram nesse lugar, sabe como? Eu preciso que Deus fale comigo, use alguém para falar comigo. Não é? Deus só precisa usar um... Não, amado. Ai, Jesus, Deus está me usando hoje para falar com você, amém? Já pensou? Quantos aqui já oraram pedindo para Deus enviar um dinheirinho extra aí, porque você precisa pagar uma continha a mais? Levanta a mão aí. Só vocês, tá? Quantos aqui oraram? Não, tá bom, é só isso, vamos ficar nisso. Beleza. Se você já orou para Deus te abençoar, te dar um recurso, ou melhor, então, quem quer viver um milagre de ganhar um dinheiro? Levanta a mão. Isso é esse que levanta, né? Povo ganancioso. Tá bom, amém, glória a Deus. Agora, vamos pensar numa coisa? Você acordou hoje e falou, Senhor, eu quero ser resposta de oração para alguém. Eu quero que o Senhor use minha vida hoje para eu ser uma resposta de oração para alguém que está clamando por ti. E aí você ora e de repente Deus fala assim, você vai dar tanto dinheiro para o apóstolo Fabiano, tá? Amém? Deus falou com você? Tá bom. Ou senão Deus vai falar assim para você, hoje na igreja vai ter uma mulher de vestido verde. Então você vai dar R$500 para ela. Tá aí, a mulher está ali. Levanta aí, irmã, por favor. Né?
Ela recebe, você recebe, né? Amém. Sabe, quantos de nós fazemos essa oração que queremos ser uma resposta de oração de alguém que está clamando nesse lugar? E eu fico muito triste, mas uma realidade é que eu acho que nem 1% aqui fez essa oração hoje. Sabe qual que é o problema? É que se nem 1% fez essa oração, a sua oração que está falando, Deus me dê condições, não está sendo respondida. Você percebe? Nós que somos o agir de Deus, porque Deus vai operar através dos seus filhos, não estamos preocupados em agir conforme a vontade de Deus, porque estamos mais preocupados em receber, e uma mente de escravo, porque o escravo é assim. O escravo, ele pensa assim, ele tem que consumir tudo que tem agora, porque ele não tem uma chance amanhã. Ele é escravo. Um governador sabe que está por cima sempre. Ele não tem preocupação com as suas dificuldades. Então, se nós não temos coragem de orar a Deus para que Deus faça da nossa vida uma resposta de oração para alguém, como que vai acontecer essas coisas no nosso meio aqui? Como que você vai receber o teu milagre? Como que você vai ser tocado por alguém? Sendo que ninguém está à disposição de ser usado por Deus. Então, quem tem um coração de servo, porque essa é a característica de quem governa, ele sempre está olhando com os olhos espirituais. Quem, Deus, eu posso abençoar? Quem, Deus, eu posso hoje liberar uma palavra? Quem, Deus, eu posso falar algo aqui nesse lugar? Eu quero ser resposta de oração. Se você quer ser, diga isso a Jesus. Sabe, quem governa com uma mente de Deus, um coração de servo, ele se submete à direção de Deus, confiando nele que ele tem um plano perfeito. Ele serve com entusiasmo, ele serve com alegria, sabe, reconhecendo o privilégio de fazer parte da obra de Deus. Toda vez que nós reunimos aqui o nosso backstage, que o pessoal está organizando, o pessoal que está trabalhando, uma das orações que eu faço e ensino é assim: obrigado, Jesus, por nós podermos estar servindo a tua mesa, ter esse privilégio de sermos instrumentos teus neste lugar. E é assim que você deve ser. É assim que você deve governar a sua vida. Um coração de servo é fiel nas pequenas responsabilidades. Sabe, te deram só para você ficar lá atrás, lá cuidando do café. Faça isso com fidelidade. Faça isso com a maior alegria. Então, a característica de quem tem uma mente de governo é uma visão alinhada com o reino, é uma sabedoria com prática, não tem só sabedoria, ele pratica, e é um coração de servo. Então, como nós desenvolvemos essa mente de governo? Tá? Primeiro, submeta ao processo. Pare de reclamar, pare de ser uma criança mimada, que só vive questionando por que está acontecendo isso na sua vida. Sabe, Tiago, capítulo 1, verso 2, diz assim: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Um motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Assim vocês saberão que a prova da sua fé produz perseverança. No entanto, a perseverança, deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhe falte coisa alguma. Como José, aceite as adversidades como oportunidades para que você cresça. É só entender. Tudo que está se levantando contra está te ensinando a crescer. Então não bata de frente, não corra disso. Encare, governe, assume o controle. Sabe, busque intencionalmente a sabedoria divina. Provérbios 3:5, confie no Senhor de todo o coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Sabe, ore, confie. Sabe, buscar com intencionalidade não é orar de qualquer jeito, amado. Sabe, eu vejo as pessoas, faz uma oração aí, irmão. O que você falou? Nem ele lembra. Sabe, é intencional. Senhor, eu estou aqui por este propósito. Me ensina isso aqui. Começa a dar detalhe. Começa a estudar sobre o assunto.
Começa a buscar mais conhecimento sobre a área que você precisa ter sabedoria. Sabe, isso é ser intencional. Eu estou fazendo com uma intenção, não estou fazendo só por fazer. Existe uma intenção, ok? Desenvolva uma mentalidade de servo, de serviço. Paulo, ele fala assim em 1 Coríntios 4,15, embora possa ter 10 mil tutores em Cristo, ou muita gente que fala, que ensina a palavra, ele está dizendo isso, vocês não têm muitos pais, pois eu mesmo gerei em Cristo Jesus por meio do Evangelho, portanto, suplico que se tornem meus imitadores. Então, Paulo serviu as igrejas como um pai espiritual. Nós precisamos encontrar maneiras práticas de servir a nossa família. Sabe, você pode servir a tua família. Você pode parar de ser chato. Isso já está bom. Está lavando louça? Muito bem. Homem que é homem nessa igreja lava louça. E se você quiser denunciar teu marido, essa é a hora. Só levantar a mão. Sabe, as pessoas, elas tornam a vida difícil. Elas não estão dispostas a servir. Se ela é meticulosa, se ela é detalhista, então que ela seja, não queira que as pessoas sejam igual a ela. Aí ela se torna chata. Ah, você gosta do chinelo no canto da porta. Põe o teu chinelo no canto da porta. Deixa o meu onde tiver que ficar. Mas isso me incomoda. Então pega o meu e guarda também na onde você quer. E só me avisa. De manhã eu falei, você gosta de copo limpo na pia, não gosta de deixar a pia suja? Então limpa você, vai, foi fulano que sujou. Serve, meu amado, serve. Coração de servo. É simples. Sabe o que você vai aprender? Ou você para de ser chato, ou você faz para mim. Trabalha mais, sofre mais. Ou vamos resolver as coisas e deixar tudo sossegado. Olha, né? Então encontre maneiras, amado, para você servir sua família. Encontre maneiras para você servir a igreja. Você servir a comunidade. Sabe, pratique a gratidão. Olha, José, no final de tudo, ele diz assim, Gênesis 50, verso 20, diz assim, vocês planejaram um mal contra mim, mas Deus planejou para o bem, para que a vida de um numeroso povo fosse salvo hoje. Sabe, interessante, porque nós só olhamos a gratidão quando tudo está dando certo. Agora, você já agradeceu? Deus, obrigado, porque minha esposa me persegue dia e noite. Você já agradeceu a Deus? Deus, obrigado, porque meu filho não obedece. Aleluia! Deus, obrigado, porque meu chefe implica todos os dias comigo. Ele fica falando a mesma coisa. Eu adoro porque ele fala isso. Eu te adoro, Jesus. Pastor, o senhor está errado. A gente não pode ser doido. Ficar agradecendo as coisas ruins. Ficar contando mentira, porque eu não estou feliz com isso. Eu não estou feliz que a minha esposa me persegue. Isso está errado, pastor. O senhor está ensinando a gente a mentir. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, diz assim, deem graça em todas as circunstâncias. Está martelando lá, meteu no dedo o martelo, chutou a porta, dá glória a Deus. Por quê, rapaz? Porque em todas as coisas eu estou sendo ensinado. Em todas as coisas Deus está ensinando eu ser o grande governador como José. Imagine José reclamando de tudo. Quando ele chega no final lá, ele está falando, cara, eu entendo, eu dou graças a Deus, porque ele sabia
que através da minha dor, do meu sofrimento, Ele ia preservar a vida. Deus está falando com você. Submeta ao processo. Permite Deus trabalhar. Busque intencionalmente a sabedoria. Desenvolva uma mentalidade de serviços. Pratique. Comece pelas pequenas coisas. Pratique gratidão. E aí o resultado de tudo isso que nós falamos aqui, durante 1h30, que eu prego bastante, glória a Deus por isso, e que ninguém está reclamando. O resultado de tudo isso, amado, é que você vai estabelecer a justiça de Deus. José, ele trouxe salvação para aquela nação e para a sua família. Viver uma vida de governo vai mudar o que está ao redor das nossas vidas. Uma outra coisa que isso contribui para nós, o resultado de uma mente de governo, é o avanço do reino. Jesus, ele ensinou que o reino de Deus cresce por meio de pessoas que lideram com a sua visão. Essa é a visão de Jesus. Mateus 13:31 diz assim, que Jesus contou uma outra parábola. Ele diz assim, olha, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Fala, o reino dos céus é como um grão de mostarda. Existe um outro versículo que fala que a nossa fé é como um grão de mostarda, mas não é esse. Eu estou querendo demonstrar a expansão do reino de Deus. É como um grão de mostarda. Deus está dizendo que o reino do céu é expandido como um grão de mostarda. Em outras palavras, ele está dizendo que o grão de mostarda é uma semente pequena. Então nós vamos manifestar o reino dos céus com pequenas ações, com pequenas atitudes. Porque essas pequenas atitudes vão tomar proporções gigantes. Assumir o governo, ter uma mente de governo, é como começar pequeno, com pequenas sementes, e essa semente, lembra que é como uma semente de grão de mostarda, que um homem semeou no seu campo. Embora seja a menor entre todas as sementes, quando cresce, é uma das maiores hortaliças, se tornando uma árvore. E ele não para aqui, de modo que as aves do céu vêm e fazem ninhos nos seus pés. Em outras palavras, o que ele está dizendo? Nós vamos começar com pequenas ações, pequenas ideias, pequenas decisões na nossa vida. Como eu disse, sabe que você precisa ter saúde, precisa fazer uma caminhada, precisa começar a andar todo dia. Não ande 10 quilômetros, ande 2. Na outra semana você aumenta. Se o seu problema é chocolate, amado, você é louco por chocolate, você é descontrolado por isso, come 3 barras por dia, coloca uma pequena decisão, vamos fazer o seguinte, vamos dividir isso na metade, come 1,5. Depois na outra semana, metade de uma barra, até você eliminar isso tudo da tua vida e ser livre disso. Se você não lê a Bíblia, porque você queria ler muito, comece então a ler um versículo por dia. Comece por 2 minutos de meditação naquilo, um minuto de oração. Sabe, uma coisa que eu quero te ensinar, e já que você talvez não tenha esse hábito, antes de você sair da tua casa, dobre teu joelho. É rápido, dobra seu joelho e diz, Senhor, eu estou me prostrando diante de Ti, com o meu corpo, e dizendo, seja o Senhor da minha vida, governe minha vida. E levante, amado, e vá embora. Mas não saia da tua casa sem fazer isso. Mas, pastor, isso é que vai mudar? Não, isso vai mexer na sua mente. Vai começar a te ensinar a ter pequenos hábitos até você e deixar realmente, não precisar mais ajoelhar e saber confiadamente que Ele é aquele que está no governo da tua vida. Mas são pequenas ações, são pequenas atitudes que vai mudar tudo isso. Então José, ele começou como escravo, ele começou sendo rejeitado. Pequenas ações que o tornaram um grande governador, um grande líder, que transformou a mente dele, sabe, ao ponto agora que o texto fala assim, que esta árvore acolherá as aves. Sabe o que é isso, amado? Quando você estiver vivendo o governo de Deus, você será sustento, você será provisão, você será a resposta na vida de outras pessoas. E outra coisa que vai gerar, queridos, é um impacto eterno.
as suas atitudes, aquele que tem uma mente de governo, ele vai gerar um impacto eterno, será marcado para sempre, querido, a sua história, quem você é. Eu quero que você fique de pé nesse momento, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero apresentar o coração dos meus irmãos e o meu coração diante de Ti. Nós reconhecemos, Senhor, que Tu és o Rei soberano sobre todas as coisas, e declaramos que o governo verdadeiro vem de Ti, e que queremos, ó Pai, nos alinhar à Tua vontade para sermos governantes segundo o Teu coração. E que hoje, Senhor, nós possamos nos render à Tua palavra, pois sabemos que somente ela pode renovar as nossas mentes, somente a Tua palavra. Pai, nós declaramos que nossas mentes estão sendo renovadas pela Tua palavra. Agora a Tua palavra diz que quando nós ouvirmos a Sua palavra, ela nos transforma. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Por isso, em nome de Jesus, que sejam renovadas as nossas mentes. Nós rejeitamos os padrões deste mundo e nós escolhemos viver segundo os valores do Teu reino. Que cada pensamento aqui, Pai, decisão e plano esteja alinhado com o Teu propósito. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, que teremos uma mente governada pelo Teu Espírito Santo. Faz, Deus, a Sua obra em nossas vidas. Nós aceitamos e reconhecemos, Senhor, todo o Teu processo, o que for necessário para nos preparar para esse governo. Nós nos submetemos a Ti, assim como Josué passou pelas adversidades para ser moldado, nós também nos submetemos ao Teu processo, Pai. Seja o Senhor que capacita as nossas vidas, seja o Senhor que venha gerar em nós essas grandes responsabilidades. Declaramos, Pai, paciência, fé, enquanto aguardamos o cumprimento, Senhor, das Tuas promessas. Deus, eu declaro que buscaremos a Tua sabedoria acima de todas as coisas. Sem Ti, Senhor, não podemos governar com eficácia. Por isso seja, Deus, aquele que nos dá sabedoria, que nos acrescenta a Tua graça, como José recebeu o discernimento para interpretar sonhos e liderar com excelência. Gera isso, Deus, em nossos corações, em nome de Jesus. Pai, declaro, Senhor, que lidaremos com humildade, com coração de servo, seguiremos o exemplo de Jesus que serviu os outros, mesmo tendo toda a autoridade. Ele veio servir, Ele veio lavar os pés, Ele veio ser escravo, Ele veio se pôr no lugar de servo. E declaro, Senhor, que a frutificação do Teu reino, que os frutos glorifiquem o Teu nome, assim como Josué trouxe salvação para o Egito, em nome de Jesus. Traga a mente de governo sobre a nossa mente, sobre o nosso coração e o nosso ser. É no nome de Jesus, Pai, que eu abençoo a Tua igreja. E que se você recebe isso, dá um glória a Deus, aplauda Jesus, toma posse dessa mente de governo.